Olá, tudo bem? Minhas saudações matemáticas para vocês. Pi. Hoje nós vamos ver a geometria analítica no Enem. Bom, geometria analítica não cai muito no Enem, o que pode ser bom, porque às vezes dá muita conta. Mas, por outro lado, quando cai, pode ser o diferencial entre você e outra pessoa, e não é tão complicado. Então, se você souber resolver a questão de geometria analítica, pode te ajudar bastante na prova de matemática. Nós vamos ver, inicialmente, uma questão de 2016. Para uma feira de ciências, 2 projéteis de foguetes, A e B, estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo de o projétil B interceptar o A quando esse alcançar sua altura máxima. Ok? Para que isso aconteça, um dos projéteis descreverá uma trajetória parabólica, enquanto o outro irá descrever uma trajetória retilínea. O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo nas simulações realizadas. Então vamos ver o gráfico. Está aqui representado por um quadradinho em cima da trajetória, o projétil A, que é a trajetória parabólica, ok? E o projétil B, o foguete B, que é a trajetória linear, a linha, ok? Muito bem. Com base nessas simulações, observou-se que a trajetória do projétil B deveria ser alterada para que o objetivo fosse alcançado. Qual era o objetivo mesmo? O objetivo era que o foguete B encontrasse com o foguete A no ponto mais alto da trajetória do foguete A, que é o famoso vértice da parábola, que é este ponto aqui. Mas observem que isso não aconteceu, né? O projétil linear, o projétil da reta, encontrou depois que o projétil A já tinha começado a descer. Não foi no ponto mais alto. Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta que representa a trajetória de B deverá diminuir em 2 unidades, letra B, diminuir em 4 unidades, letra C, aumentar em 2 unidades, letra D, aumentar em 4 unidades ou letra E, aumentar em 8 unidades. Bom, então o objetivo é o seguinte, o projétil B interceptar o A quando ou seja, quando o A alcançar sua altura máxima. Olhando lá no desenho, então, na verdade, o projétil B, o foguete B, não deveria ir nesta linha, nesta reta, mas nesta outra reta que eu desenhei aqui. E agora eu usei o símbolo, né, de uma bolinha. Então, o A é o quadradinho, o B é um xizinho, uma cruzinha, e o C é uma bolinha. Então, essa reta aqui é a reta que o B foi. E essa outra que eu estou chamando de C é a reta que o B deveria ter ido. Então, nós temos que ver o seguinte, nós temos que comparar a inclinação dessa reta, que deu errado, entre aspas, com essa reta que seria o objetivo. Então, primeira coisa, vamos observar que desta reta aqui, original, para esta reta que é o nosso objetivo, o que aconteceu? Gente, dá para perceber que a inclinação aumentou de uma reta para outra. Nós estamos indo de uma reta que era menos inclinada para uma reta que é mais inclinada. Pessoas pensem numa rua, né? Uma rua menos inclinada e uma rua mais inclinada. Então, se nós olharmos nas alternativas, né, a inclinação da reta não deve diminuir, ela deve aumentar. Nós podemos eliminar já as letras A e B. Ou é a letra C, ou é a letra D, ou é a letra E. Ok? Então, ó, C, D ou E. Nós temos que aumentar a inclinação da reta. Cuidado com as pegadinhas, tá? Se você olhar aqui, ó, por exemplo, esse ponto aqui tem o y igual a 8, e esse ponto aqui tem o y igual a 16, aqui na linha do ponto mais alto. Então, 8 para 16, né? A altura aumentou 8, mas não é a pergunta do problema. Ele não está perguntando quanto que a altura deve aumentar, ele está perguntando quanto que a inclinação da reta deve aumentar. Bom, uma maneira de resolver isso é achar as equações das retas, da reta B
e da nova reta B, que eu estou chamando de reta C. Vamos recordar como é que faz isso? Você monta um determinante que é sempre fixo no seguinte sentido. A primeira linha é x, y, 1, a última coluna é 1, 1, 1. As outras 4 posições são ocupadas pelo x e y de um dos pontos e pelo x e y de outros pontos. Lembrando que a ordem dos pontos em si não é importante, mas a ordem das coordenadas é. A primeira coluna só tem x, a segunda só tem y e a terceira coluna só tem 1. É claro que nós vamos tentar facilitar a nossa conta, então, como a parábola e as duas retas passam na origem, nós vamos escolher 0, 0 para facilitar a conta. O outro ponto que eu escolhi da reta B, está marcado com x aqui, todos dois, o ponto P, ele tem x igual a 2 e y igual a 4. Então, ficou 0, 0 para um ponto e 2, 4 para o outro ponto da reta B, que é a reta dos xizinhos. E como que faz mesmo um determinante igual a 0? Recordando, nós vamos repetir aqui à direita a primeira coluna e vamos repetir também à direita a segunda coluna nessa ordem. Ficou assim. E agora? Agora nós vamos fazer produtos. Neste sentido da diagonal principal, você vai manter o sinal. Então, vamos lá. X vezes 0 vezes 1 deu 0. Sumiu, ainda bem. Y vezes 1 vezes 2 deu 2y. E 1 vezes 0 vezes 4 deu 0 também. Viram como o 0 facilitou as contas? Como é um produto, quando aparece um 0 na diagonal, vai dar 0. E aí nós não precisamos nem escrever. Zerou o primeiro produto, o segundo deu 2y, o terceiro zerou também. Agora, no sentido da outra diagonal, da diagonal secundária, nós vamos trocar o sinal do resultado. Só que 1 vezes 0 vezes 2 também zerou, não precisamos escrever. X vezes 1 vezes 4 daria 4x. Trocando o sinal, menos 4x. E o terceiro produto, a terceira diagonal, y vezes 0 vezes 1, zerou também. Então, as 3 diagonais que mantêm o sinal resultaram em 2y. As outras 3 geraram só o menos 4x, igual a 0. Esta é a equação da reta correspondente ao foguete B. Nós podemos passar o menos 4x para lá, fica 2y igual a 4x. E nós podemos também dividir tudo por 2, y igual a 2x. Pessoas, vocês podiam ter notado isso desde o início. O y é o dobro de x. 2 vezes 0 dá 0. Aqui, ó, 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Esta reta aqui é a reta na qual y é o dobro de x. E agora lembrando que, se a equação é a equação reduzida, ou seja, se é a equação da reta com o y isolado, o número que acompanha o x, que é o a ou m, é a inclinação da reta. Cuidado, tá, para analisar isso. Por exemplo, nesta equação aqui, você poderia ser tentado a dizer que a inclinação da reta é menos 4, o que é falso, porque o y não está isolado. E nem faria sentido, porque se a inclinação da reta fosse menos 4, por ser negativa, seria uma reta que desce. Mas na figura você está vendo que é uma reta que sobe. Então, pessoas, por isso que é importante essa associação da geometria analítica. Tudo que acontece no desenho tem que acontecer na conta e vice-versa. Você pode pular de um para outro, do outro para o um, sempre conferindo. Como eu espero aqui, uma inclinação positiva. Então, a inclinação desta reta vale 2. E agora, nós vamos fazer a mesma coisa para a reta C. Vou escolher a origem de novo, para facilitar a conta, e vou escolher aqui na mesma vertical esse ponto aqui, ó, que é o ponto 2 e 8. Reparem que é o mesmo x do ponto P, só mudou o y. Aqui era 2, 4, lembram? Aí virou 2, 8. Aqui eu já representei de uma vez as colunas duplicadas aqui à direita, né? Então, nesse sentido, vamos lá? X vezes 0 vezes 1 deu 0, sumiu. Y vezes 1 vezes 2 deu 2y.
1 vezes 0 vezes 8 dá 0 também. Não precisamos escrever. Então, as três diagonais no sentido da diagonal principal resultaram em 2y de novo. No sentido da diagonal secundária, portanto, trocando o sinal, 1 vezes 0 vezes 2 daria 0, que trocando o sinal dá menos 0, que é 0 de qualquer forma. Não precisamos escrever. X vezes 1 vezes 8 daria 8x, trocando o sinal, menos 8x. Y vezes 0 vezes 1, zerou também, não precisamos escrever. Ficou 2y menos 8x igual a 0. Podemos passar o menos 8x para lá, vai trocar o sinal, 8x, 2y igual a 8x. Podemos dividir a equação por 2, vai ficar y igual a 4x. Né? Também daria para ver diretamente aqui nessa reta laranja aqui, ó, o y é o quádruplo do x, 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Principalmente se você recordar que uma reta que passa na origem não tem o termo independente aqui, não tem o b. É sempre y igual a um número vezes x. Então fica mais fácil ainda, dá para você até adivinhar esse número aqui. De qualquer forma, o número que está junto ao x é a inclinação da reta. Então a inclinação da reta C vale 4. Bom, respondendo à pergunta do problema, a inclinação deu 2, mas deveria ser 4. Então, nós temos que aumentar a inclinação em 2 unidades. Aqui eu frisei que a trajetória de B, a nova trajetória, é o que a gente representou pela nossa reta C. A reta B é o que aconteceu na experiência, a reta C é o que deveria ter acontecido. Agora, vai ser muito mais rápido e muito mais fácil se, em vez de pensar em equação de reta, você já pensar direto na inclinação da reta. Então, segunda solução é achar as inclinações de B e C diretamente. Como diretamente, Alex? Na figura. Porque lembra que a inclinação ela é o ΔY pelo ΔX. A inclinação neste triângulo retângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cuidado de novo, pessoas, olha só, a escala aqui do eixo X não coincide com a escala do eixo Y, ok? Isso é sempre permitido em qualquer gráfico. Se este gráfico estivesse na escala 1 para 1, a gente veria que essa altura aqui seria efetivamente, no desenho, 4 vezes maior do que esse tamanho aqui, ok? Mas a escala não é 1 para 1 necessariamente. Então tá, inclinação da reta B, que é a reta dos xizinhos, nós temos que pegar esse tamanho e dividir por esse tamanho. Mas da própria figura, dá para você ver aqui, ó, de 0 a 4, qual que é o tamanho? 4. Então, o ΔY, o cateto oposto, deu 4 no numerador. Aqui na horizontal, de 0 até 2, qual que é o tamanho? 2. A proporção é 4 para 2, que dá 2. Quer dizer que a inclinação desta reta B é 2. E para outra reta, mesma coisa. Quanto vale esse tamanho aqui, que é o cateto oposto? O ΔY. De 0 para 8, qual tamanho nós temos? 8. Então, 8. Dividido por de 0 até 2, qual que é o tamanho que nós temos? 2. 8 dividido por 2, deu 4. Quer dizer que o foguete passou por uma reta de inclinação 2, quando, na verdade, ele deveria ter passado por uma reta de inclinação 4. Então, quer dizer que de 2 para 4, o que nós temos que fazer? Aumentar 2 unidades, ok? Então, aí vai uma dica. Sempre que possível, explore bastante o desenho. Né? Vai ficar mais fácil se você explorar o desenho, se você usar, por exemplo, teorema de Pitágoras em vez de fórmula de distância, sempre que possível. Por outro lado, lembrem-se que a informação do desenho ela não é precisa, não dá pelo desenho, por exemplo, para você decidir se um ângulo é ou não é de 90 graus, com certeza. Bom, outra questão do Enem, também do ano de 2016. Então, nesse ano foram 2 questões de geometria analítica na prova. Os procedimentos de decolagem e pouso de uma aeronave, parece que hoje nós estamos na aeronáutica, né? São os momentos mais críticos de operação, necessitando de concentração total da tripulação e da torre de controle dos aeroportos. Segundo o levantamento da Boeing, realizado em 2009,
grande parte dos acidentes aéreos com vítimas ocorre após iniciar-se a fase de descida da aeronave. Desta forma, é essencial, para os procedimentos adequados de segurança, monitorar-se o tempo de descida da aeronave. Ok. A tabela mostra a altitude Y de uma aeronave, registrada pela torre de controle, T minutos após o início dos procedimentos. Eu destaquei aqui, está Y e T na questão original, não estava assim, destacado, é claro. Então, o que nós temos nessa tabela? No tempo 0 minuto, a altitude do avião era de 10.000 metros. No tempo 5 minutos, a altitude 8.000. Procedimento de pouso, por isso que a altitude está diminuindo. No tempo 10 minutos, a altitude 6.000 metros. 15 minutos, 4.000 metros. E 20 minutos, 2.000 metros. Ok? Então, nós estamos observando aqui uma regularidade, A cada 5 minutos, o avião desce 2.000 metros. Isso é uma reta, que é o que está sendo dito aqui. Considere que durante todo o procedimento de pouso, ou seja, até pousar, a relação entre Y e T é linear. O que significa a palavra linear? Linear lembra o quê, gente? Linha, ou seja, significa que o gráfico é uma reta. Por isso que nós temos aquela variação regular. Está relacionado com a equação do primeiro grau, está relacionado com função do primeiro grau. Linear também está relacionado com progressão aritmética, lá do primeiro ano, não sei se você lembra que progressão aritmética você aumenta sempre o mesmo tanto. E também está relacionado com juros simples. Tudo isso vai ser representado por retas. Então, na hora que falar assim, linear, lembra que é do primeiro grau, lembra que é uma reta. Ok? E está pedindo a relação entre Y e T, ou seja, está pedindo a equação da reta. Mas o que nós observamos? Guardem uma coisa. Se o T e o Y aumentam juntos, ou se eles diminuem juntos, então nós temos uma reta com inclinação positiva. Eles têm a mesma correlação. Se T aumenta e Y aumenta, ou se T diminui e Y diminui, a inclinação da reta é positiva. Eles aumentam juntos ou diminuem juntos. Ao contrário, se quando T aumenta o Y diminui, que é o caso, ou se quando T diminui o Y aumenta, a inclinação é negativa. Nós temos uma reta decrescente. Ok? Por que nesse caso o T aumenta e o Y diminui? Porque o avião está pousando. Se ele está pousando, à medida que o tempo passa, a altitude diminui. Repare então que em todas as alternativas a inclinação, que é o número que está junto do T, é negativa. Todas elas. Ok? Agora, lembrando que se o avião passasse no 0,0, que não faz sentido, o que aconteceria? Quando a reta contém a origem, o B não comparece. Fica só y igual a uma constante vezes a outra variável, que é t. O b é igual a zero. E também, se a reta não passa pela origem, o b é diferente de zero. Então, nós já podemos eliminar as letras A e as letras B, porque nós sabemos que nesta tabela que foi dada, o t igual a zero não corresponde a y igual a zero. Significa que tem que ter um número aqui. Não pode estar só um número vezes t. Tem que ter mais ou menos alguém. E também, o que nós podemos observar? Que quando o tempo é zero, quando t é zero, tem que dar 10.000 y. Mas, gente, quando t é igual a zero, esse pedaço AT da equação vai desaparecer. Então, vai ficar só o b. Se a gente observar lá, aqui o b é 8.000, não pode ser. Então, só pode ser letra D ou letra E. Aí nós temos duas maneiras de fazer. Você pode testar as alternativas da letra D e da letra E, pega um outro valor qualquer da tabela, por exemplo, eu peguei t igual a 10 e y igual a 6.000. Para a equação da letra D, substituí aqui o t igual a 10 e bateu. O y deu 6.000. Então, só pode ser letra D. Agora, se você tentar na letra E, o y seria 8.000. Não vai dar certo. Ok? Então, nós encontramos a resposta, letra D. Se você não quiser testar as alternativas, você poderia usar aquele método, achar a equação da reta pelo determinante e chegar diretamente na resposta da letra D. Se você quiser usar a inclinação, você pode fazer a diferença dos y pela diferença dos x, achar a inclinação da reta, que é menos 400, negativo indica que a reta desce,
e usar um dos pontos A ou B também para achar a alternativa. Aqui está o desenho da reta. Finalmente, se você quiser achar esse ponto, que é a raiz, bastaria você prosseguir com a tabela, com a mesma lógica, aumentando mais 5 minutos, aqui vai descer 2.000, vai para zero. Significa que, se perguntasse para você quando que o avião pousou, ele pousou no tempo 25 minutos, porque a altura dele passou a ser zero. Ok? Eu sou Alexandre Duarte, muito obrigado pela sua participação.